Em 1889, durante um jogo em Ohio, uma mulher atravessou a segurança, invadiu o campo, tomou a bola da mão do jogador e saiu correndo. O estádio inteiro vaiou, o jogo parou e a lógica dizia expulsão, punição, vergonha pública. Só que quando perguntaram por que ela fez aquilo, ela respondeu: "O meu filho morreu há 3 meses. Ele sonhava em pegar uma bola nesse estádio. Eu só quis realizar o sonho dele." Então ela foi liberada. Só que antes de sair, o dono do time se aproximou e entregou a ela um taco autografado e disse algo que atravessou o tempo. Às vezes, Deus tira a bola da sua mão para te entregar algo muito maior. E essa frase não é poética apenas, ela é teológica, porque quase sempre nós interpretamos a perda como rejeição e muitas vezes para Deus a perda é reposicionamento. Nós chamamos de atraso, só que Deus chama muitas vezes de preservação. Nós chamamos de fracasso, só que em diversas vezes Deus chama de livramento, porque o problema não é o que Deus nos tira, é o significado que nós damos ao que foi tirado. E em Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, diz o seguinte: "Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais." No texto original não fala de pensamentos emocionais, porque a palavra no hebraico utilizado ali significa planos estruturais, arquitetônicos. Então Deus não está dizendo eu penso coisas boas sobre vocês. Ele está dizendo eu desenho um caminho e que você ainda não consegue enxergar. Só que aqui está o ponto que quase ninguém ensina. Quando Deus disse em Jeremias 29:11, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, o povo ainda ficou exilado durante 70 anos. Então Deus não estava falando de um alívio imediato. Ele estava falando de um futuro que estava sendo preparado enquanto nada parecia acontecer. Só que mais adiante, em Jeremias 33:3, fala o seguinte: "Clama a mim e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabeis." A palavra lá oculta no hebraico significa coisas inacessíveis, protegidas, cercadas. Ou seja, existem realidades que Deus não nos revela antes porque ainda não podem ser acessadas sem dano. E o silêncio não é ausência de resposta, é contenção de revelação, porque sem templo, sem controle, sem previsibilidade, Deus ele não vai tirar o seu desconforto, mas ele vai garantir uma direção dentro dele. Olha que interessante, a filosofia ela sempre falou algo seguinte, que o ser precede o fazer, e Aristóteles ele já dizia que toda ação nasce de uma causa interior. Na linguagem bíblica isso chama de identidade, só que na linguagem filosófica chama-se essência. E modernamente hoje falando, na psicologia, é sobre uma estrutura. Então você não perde o rumo por falta de oportunidades. Você perde o rumo quando tenta fazer mais do que o seu interior lhe aguenta. E é por isso que Deus ele não acelera pessoas desestruturadas, ele aprofunda, ele faz com que essa pessoa seja, vamos falar assim, desenvolvida. E em Jeremias, no capítulo 18, quando Deus leva o profeta à casa do olheiro, o vaso se quebra nas mãos do olheiro. E o texto diz algo que para mim é essencial: "E tornou a fazer outro vaso, conforme aquilo que pareceu bem aos seus olhos." Então o problema nunca foi a argila, foi a forma. Deus ele não descartou o vaso, ele desmontou a estrutura para refazê-lo com propósito. E você é essa argila. E nem tudo que quebra é juízo. Algumas quebras são recalibração para o seu próprio bem. No texto de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, ainda revela algo muito mais profundo. "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci." E conhecer no hebraico não é informação, é intimidade, é intenção. Deus ele não reage ao que você faz, ele reage a quem você tem se tornado. Então Deus tira a bola da sua mão quando o jogo que você insiste em jogar não comporta o legado que ele planejou. O campo ele é limitado, só que o propósito ele é expansivo. A bola ela representa urgência, o taco representa herança. Então enquanto você luta por momentos, Deus trabalha em gerações. Então existem perdas que não são correções, são proteções para sua vida. Portas se fecham não porque você errou, mas porque você amadureceu. E Deus não impede você de entrar em lugares onde Ele mesmo quer te levar. Ele só impede entradas prematuras em que você ainda não está pronto para sustentar. Jeremias 12:5 ainda diz o seguinte: "Se te fatigas correndo com homens, como competirás com cavalos?" O Deus ele te prepara para as batalhas. Então ele não quer te expor nas batalhas. Ele quer que você se estruture antes de você entrar nela e trazendo isso de modo claro, tangibilizando isso para a nossa vida de modo real. No casamento, Deus acaba interrompendo dinâmicas para curar identidades. Nos negócios, ele acelera decisões para alinhar caráter. Sabe, na nossa maternidade, ele nos ensina a ser antes de exigir que você faça algo. Isso não é atraso,
isso é alinhamento. E o silêncio na Bíblia não é ausência de Deus, é gestão divina. Olha que interessante. Jesus ficou 30 anos em silêncio para fazer em 3, porque quando a identidade ela está pronta, a voz ela tem peso. Então Deus não grita com pessoas imaturas. Ele silencia até que ela aprenda a escutar de uma forma madura. E talvez Deus não tenha te tirado do jogo, talvez ele só tenha te tirado do lugar errado para te posicionar num espaço onde a sua identidade não dependa de aplausos, nem de pressa, nem de validação externa. O campo, de novo, ele é instável, só que o propósito ele é firme, ele é imutável. E o meu nome é Polly Xerém. Eu sou uma mulher, esposa, mãe, cristã e multiempresária. E se essa mensagem de alguma forma tocou em você, envia para alguém que está sofrendo com pausas, que não consegue entender e confia no processo. Porque por mais que seja dolorido, eu sei que esse ano que vai se iniciar, você vai ter clareza e vai saber o que é melhor para você, porque os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Então eu declaro que esse ano de 2026 você vai ter clareza sobre os planos de Deus sobre a sua vida. E fique aqui comigo, porque aqui você vai aprender a transformar interrupções em estratégia, silêncios em direções e perdas que são aparentes em legados reais que irão transformar, impactar a sua vida.